Descubra agora os segredos da autorregulação para crianças com TEA. Você vai conhecer as estratégias práticas para trabalhar a autorregulação dentro da sala de aula. Como superar os desafios enfrentados ao tentar incorporar essas dicas práticas no seu dia a dia. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e nessa palestra da professora especialista em Educação Especial Maria Edu Virges, nós vamos compartilhar dicas práticas para você promover a autorregulação em crianças com TEA. Tanto em casa como na escola, quanto na clínica, nós vamos te passar estratégias que fazem toda a diferença aí no desenvolvimento e no bem-estar dessas crianças. Mas primeiro, inscreva-se agora no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre autismo e vamos lá! Professora Maria Edu Virges, a palavra é toda sua. Dicas práticas para trabalhar a autorregulação. Você vê quantos detalhes a gente tem que conhecer dentro do transtorno do espectro autista. Quantos detalhes a gente tem que conhecer dessa criança que tanto nos impacta. Então, vamos ver aqui, vamos conhecer um pouquinho dessa criança. Vamos conhecer como é que é o mundo desta criança. Então, todas as crianças, mas principalmente a nossa criança TEA, ela tem que fazer alguns ajustes. Por quê? O mundo é diferente para ela. O mundo tem sons, o mundo tem cores, o mundo tem imagens, o mundo tem cheiros, tem sensações e percepções que são diferentes. Por exemplo, hoje, quantas sensações? Eu penteei o cabelo, eu coloquei meu óculos, eu coloquei meu brinco, eu passei um batom, eu pus um colar, eu pus um anel, eu pus uma blusa, eu estou aqui. Quantas sensações? Será que a nossa criança, que faz parte do espectro autista, sabe como conduzir todos esses ajustes? Então, vamos falar sobre ela. A nossa criança, ela necessita de explorar o meio ambiente. Ela tem que sentir todas as sensações. Existem 3 palavrinhas mágicas no dia de hoje: sensação, percepção e experiência. Para que eu possa ter uma experiência, para que eu possa gostar daquela experiência, eu tenho que sentir. Então, nós, como profissionais, temos que mostrar para a criança tudo que tem no mundo. Todos os sons, todas as intensidades dos sons, todas as imagens, luzes, cheiros, sensações, percepções, para que ela possa se organizar. Quantas vezes você, na sala de aula, do nada, a sua criança altera? Do nada, que a gente acha que é do nada, né? Do nada, você percebe que a criança tem algumas alterações. Ela grita, ela sai do lugar, às vezes ela empurra o outro, ela bate no outro. Então, a gente tem que começar a perceber que ela não conhece ainda este mundo. Então, toda criança do espectro autista, ela tem grandes dificuldades, eu não vou falar em dificuldades, desafios para poder identificar no mundo, para poder perceber como é que o mundo está. A gente percebe isso nas crianças pequenininhas, TEAs. A gente, quando apresenta o mundo para ela, quando nós fazemos ela sentir todas as sensações do mundo, de luzes, de cores, de sons, nós estamos enchendo a caixinha de memória de trabalho dela. E com isso, ela tem pistas para poder se ajustar. Então, o mundo tem que ser apresentado para esta criança TEA, para que ela possa fazer os ajustes. Então, nós que trabalhamos na educação infantil, nós que trabalhamos no ensino fundamental, nós trabalhamos com adolescentes, com adultos, nós precisamos entender que cada uma dessas pessoas precisam fazer esses ajustes. Observem bem aqui, vocês para estarem esta noite aqui, quantos ajustes você teve que fazer? Você correu do teu trabalho, você teve que, às vezes, tomar um banho, você teve que sentir o cheiro de comida, que você chegou em casa, fez alguma coisa para você comer. Tudo isso são ajustes. Para nós, isso é muito simples.
Mas para uma criança uma pessoa que faz parte do espectro autista, isso é desafiador. Então vamos conhecer um pouco mais. Então, para que eu possa fazer os ajustes, eu tenho que me autorregular. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu passo um creme, tá? Eu sinto algo diferente. O que eu faço? Eu tenho mecanismos de enfrentamento, eu tiro aquele creme. A nossa criança, ela não sabe como se portar diante dessas dificuldades, desses desafios do dia a dia. Então, olha bem, quando crianças que estão na idade mais ou menos que se presume de 3, 4 anos, nós achamos que elas podem se controlar. Por exemplo, quando ela incomoda um som, elas se afastam. Tem uma água que ela não gosta, ela entrega aquela água para alguém. Quando tem um brinquedo que é barulhento, ela pede para baixar. Isso são crianças típicas. A nossa criança não sabe como se regular. Ela não sabe, por isso que ela tem reações, às vezes, desproporcionais, comportamentos alterados e, consequentemente, em muitas dessas situações, nós sabemos que elas têm problemas de se autorregular. Então, olha bem, em que momento que nós podemos perceber que isso acontece? Em que momentos que nós percebemos que isso acontece? Por exemplo, nós estamos brincando com uma série de brinquedos, de formas, de tamanhos, brinquedos de sons, e a gente percebe que, de repente, a criança não aponta, ó, isso está me incomodando, mas ela se altera. Então, a gente percebe como fazer para que essa criança se acalme. Em primeiro lugar, todas as vezes que nós trabalhamos com pessoas, crianças pequenas, nós temos que mostrar o mundo. E mostramos primeiro os sons, mostramos primeiro os tamanhos, mostramos primeiro as cores, uma coisa de cada vez. Porque se nós apresentarmos o mundo de forma, como se diz assim, de uma forma total, esta criança, você não saberá onde está o desajuste dela. Você não saberá por que ela se desajustou. Então, com isso, nós precisamos entender como essa criança funciona. Isso pode acontecer com crianças que têm problemas de autorregulação. Por quê? Como eu disse para vocês, se eu passo um creme que eu não gosto, eu retiro. Então, eu tenho mecanismos de enfrentamento. Uma criança de 2 anos que não gosta de uma roupa, ela pede para tirar. Uma criança de 2 anos que está com um brinquedo que ele não gosta, ele entrega para outra pessoa, porque ele tem mecanismos de autorregulação. A nossa criança não consegue fazer esses ajustes no brincar, às vezes na hora da alimentação, não consegue fazer os ajustes quando você leva ela para um espaço diferente. Então, tudo isso nós precisamos entender. São crianças que detêm dificuldade diante da autorregulação. São crianças que têm dificuldade de se regular, ok? Então, vamos lá. O que é autorregulação? É a habilidade que todas as pessoas têm quando trata de administrar, quando eu sei discriminar as minhas emoções, os meus comportamentos e os meus movimentos do meu corpo. Quando eu sei o que fazer, quando nos deparamos com uma ação complicada, principalmente uma pessoa ateia, quando ela está com as suas emoções, que ela não sabe o que está acontecendo com ela, quando muitas vezes ela está num lugar que ela não consegue entender aquele contexto, quando ela está brincando, que ela não sabe o que fazer, então ela começa a ter alterações no seu comportamento. Então, observem bem, o autocontrole é uma habilidade social. Quer dizer, eu estou numa festa, eu sei como fazer. Eu estou numa sala de aula, eu sei o que fazer. Eu estou
num supermercado, eu sei como me portar. A nossa criança tem grandes problemas nessa autorregulação. Tem grandes problemas nessa autorregulação. Por isso, ela tem dificuldade de captar as informações sensoriais. Então, ela tem problemas de reconhecer atividades de tato. Por exemplo, ela está brincando com algo que tem uma textura diferente. Ela não sabe o que fazer. Então, nós é que temos que perceber quais são as dificuldades do processamento sensorial. Mas para perceber quais são as dificuldades do processamento sensorial dela, eu tenho que apresentar. Por isso, o nosso papel, como professora, como terapeuta, como família, eu tenho que apresentar. Eu tenho que apresentar porque o mundo é feito de cores, de formas, de tamanhos, de intensidades, de luminosidade, de movimentos. O mundo é desafiador para uma criança. Então, quando nós percebemos que ela não consegue se ajustar, ela vai numa festa e ela derruba todas as coisas. Ela vai no supermercado, ela grita. Ela vai na sala de aula, às vezes uma criança está gritando, ela entra em crise. Quer dizer, se altera. Então, esta criança não consegue se regular. Ela não conheceu ainda como é que ela funciona. Por isso, o nosso papel é apresentar o mundo para ela. Então, a nossa criança não sabe o que acontece com coisas dentro dela, interocepção. O que é isso daí? Olha bem, nós temos batimentos cardíacos, nós temos a nossa pressão arterial, nós temos a nossa respiração. Então, todas as vezes que eu fico ansiosa, a minha área de dentro, intrínseca minha, ela se ajusta. Eu estou ansiosa, então eu preciso ver. Mas eu vejo isso na minha respiração, eu vejo isso na minha pulsação, eu vejo isso nos meus batimentos cardíacos. Só que a criança não sabe o que acontece com ela internamente. Então ela se mostra ansiosa, ela se mostra alterada, ela entra muitas vezes numa crise. Por quê? Ela não sabe se autorregular com as questões internas. Então, nós vamos hoje dar atividades para você trabalhar com a respiração, ou nós vamos dar atividades para vocês trabalharem com os batimentos cardíacos. Por quê? Porque a criança TEA, ela tem que se conhecer. Isso são as questões internas, interocepção. E de propriocepção, consciência do corpo, da minha capacidade do que eu posso fazer. Por exemplo, da minha capacidade de pular, da minha capacidade de estar num ambiente e saber onde eu devo sentar, da minha capacidade de colocar uma roupa e me ajustar com essa roupa. Isso é reconhecer as questões internas, as questões de propriocepção que eu sinto no meu corpo. Como eu disse para vocês, hoje eu tive que colocar um óculos, coloquei um colar, coloquei um brinco. Por quê? Porque eu quero ficar bonita para vocês me verem. Isso é da minha consciência de propriocepção. A nossa criança tem sérios desafios de propriocepção. Por quê? Porque às vezes ela não... Por que ela não senta? Por que ela corre tanto? Porque ela tem uma hipersensibilidade e ela não consegue saber o que está acontecendo no seu corpo. Então, tudo isso são detalhes para a gente conhecer a autorregulação. E com isso, a gente percebe que muitas crianças TEAs, na sua grande maioria, têm grandes problemas no seu processamento sensorial. Hoje mesmo eu estive com uma criança TEA. Ela tem problemas de sons, mas não é sons altos, sons baixos. Sabe aquela sensibilidade? Às vezes passa, por exemplo, aqui, ó, vou bater aqui, ó, um som baixinho. Mas isso, para ela que bate aquilo ali, ela se desorganiza. Ela tem problemas de texturas, se desorganiza.
Ela tem problema na consistência dos alimentos, texturas. Isso é sensorial. Então, quanto mais eu conhecer essa criança, os detalhes dessa organização, eu posso atender. Porque senão é uma criança que nós só vamos segurar ela, conduzir segurando. E eu não quero isso. Nós não queremos fazer isso. Nós somos uma nação brasileira que precisa de muito conhecimento com as crianças TEAs. E o sistema vestibular, a questão de equilíbrio. Você pode ver que ele tem dificuldade no andar, tem dificuldade no se arrastar, tem dificuldade no engatinhar, no rolar. Quantos detalhes nós precisamos conhecer do processamento sensorial? A origem deste problema, dessas alterações, está no sistema nervoso desta criança, que tem dificuldade de se autorregular. Ele interpreta um mundo diferente. Por isso, ele tem alterações a nível de cérebro. Vocês vão ter uma aula só sobre o cérebro. Então, vocês vão ver como que essa criança funciona. Então, se ele tem alterações a nível do sistema nervoso, como é que ele pode interpretar o mundo que está à sua volta? O mundo de cheiros, o mundo de toques, o mundo de tamanhos diferentes, o mundo de sensações e percepções diferentes. Então, tudo isso é por esse motivo que a nossa criança está imersa em uma situação em que há um aumento sensorial. Alguns pesquisadores falam que esse aumento sensorial é o aumentar a intensidade. O corpo dele sente tudo muito intenso. Então, se ele está ouvindo um barulho, ele ouve duplicado. Se ele está com uma roupa que incomoda, é duplicado. As sensações deles são muito intensos. Por causa dessa intensidade, das suas sensações, das suas percepções, nós temos que conhecer e saber o que fazer para que ele possa se autorregular. Porque senão, a criança que hoje não se regula será um adolescente que não se regula, será um adulto que não se regula. E quanto mais o tempo passa, mais intenso vai se tornando. Então, com isso, nós estamos deixando alterada as suas emoções. Por quê? Porque se eu não consigo perceber o mundo, imagine como é que ficam as minhas emoções. Qual é o nível de ansiedade? E com isso, existem comportamentos descontrolados, sem controle. Então, aqui, só nesse slide, quantos desafios. Eu estou mostrando para vocês esta criança e os seus desafios. Por enquanto, não dei nenhuma dica de como trabalhar. Mas o nosso papel. Então, vocês viram quantos desafios? Quantas sensações que você tem que apresentar? Quantas percepções? Para que ele possa identificar esse mundo? Então, a criança TEA precisa de profissionais. Precisa de profissionais na área da saúde, precisa de profissionais na área da educação, precisa de pais conscientes que saibam. Porque quando nós sabemos do nosso papel, nós podemos auxiliar, ampliar o acesso a diferentes locais de circulação. Por quê? Porque eu vou saber como fazer. Então, eu saio com a minha criança e vou apresentando o mundo para ela. E como é que eu vou apresentar? Fazendo ela explorar todos os ambientes, todos os objetos. Por isso, nós, como profissionais, precisamos entender que nós precisamos dar oportunidades. O que quer dizer dar oportunidades? Apresentar para eles objetos coloridos, objetos de tamanhos diferentes, objetos de formas diferentes, objetos de cores, como eu já disse, cores diferentes, luminosidade. Preciso apresentar este mundo para ela. Não tem como eu trabalhar com uma criança TEA se eu não apresentar. Então, o meu papel, em primeiro lugar, é apresentar o mundo para ela.
O mundo é feito de histórias, o mundo é feito de intensidade de sons, de intensidade de movimentos, de intensidade de consistências, de sabores, de cheiros. Tudo isso, o mundo é feito dessa forma. E nós nos ajustamos. Só que a nossa criança tem grandes desafios para enfrentar este mundo da autorregulação, que é o processamento sensorial. E para que ela possa manter equilíbrio e organização em todos os lugares que ela vai, nas suas interações sociais, vai numa festa, vai no supermercado, vai no shopping, para que ela possa se manter equilibrada, para que ela não entre em crise constante, eu tenho que apresentar o mundo para ela. O meu papel como profissional é apresentar o mundo para esta criança. Mas, afinal, o que é um processamento sensorial? O meu corpo, o corpo de uma criança, todos os dias recebe informações. Hoje, aqui na minha cidade, está calor, então eu pus uma blusa de manga curta. Eu me adaptei. Daqui a pouquinho, ligo um ventilador, porque eu tenho mecanismos de enfrentamento. Então, a nossa criança tem dificuldades no seu processamento sensorial. Ela não sabe interpretar o mundo. Ela não sabe. Por isso ela corre, por isso ela entra em crise, por isso ela bate, por isso ela não sabe sentar numa cadeira, por isso que ela não sabe como agir. Porque o corpo dela está sentindo uma série de informações, de sensações que chegam de fora para dentro do corpo. E às vezes muitas coisas que são intrínsecas dela. Então aí vem a dificuldade da criança TEA de regular as informações. Se eu não apresento, por exemplo, quando eu viajo com o Waze. Mas eu, pessoa, marido, virgem, gosto de escrever. Ou vou passar por tal cidade. Só falta eu pôr assim, vou passar por tal venda. Vou passar por um posto de gasolina. Eu faço um mapa mental dos lugares que eu vou passar. Isso significa, eu faço uma noção espacial necessária para que eu possa me sentir segura. Quando você conhece como que essa criança funciona, você está dando o que para ela? Um mapa para dar segurança para ela. Segurança. Por que às vezes eu vejo uma criança se adequa mais com um profissional do que outro? Porque aquele profissional que a criança se adequa é porque reconhece que essa criança precisa de informações de como é este mundo. Um dia uma professora pegou uma caneta e ela disse, está vendo essa caneta? Dá uma olhada. E, gente, eu achei aquilo fabuloso. Uma caneta, ela não podia dar a caneta para a criança, mas ela apresentou a caneta. Olha, a caneta, dá uma olhadinha que maravilha que ela é. Dá uma olhadinha o tamanho da caneta. Dá uma olhadinha o que essa caneta pode fazer. E assim ela foi conversando sobre a caneta. Ela orientou essa criança sobre algo que tem uma forma, que tem uma cor, que tem um tamanho. Então, ela orientou essa criança. Logicamente, essa criança jamais terá um desafio de uma crise, de uma alteração por causa de uma caneta. Então, o mundo precisa ser apresentado. Isso é processamento sensorial. Isso é apresentar o mundo. É um termo, processamento sensorial, vou ler ali para vocês, é um termo que se refere na forma como o nosso cérebro recebe as informações. Agora, nós estamos falando. Quantas coisas estão girando ao redor de vocês? Uma cozinha, alguém fritando, alguém passando, alguém gritando, um cachorrinho latindo. Quantas coisas acontecendo no interior da sua casa? Tudo isso é sensorial. Só que você pode dizer, gente, vamos ficar quieto.
Você faz isso. A nossa criança não sabe como proceder. A nossa criança não sabe como proceder. Um dia uma criança até disse assim para mim: gente, é muito confuso para mim. Daí eu disse: mas o que é confuso? Daí ele diz: você tem muita informação. Por quê? Aquele dia eu estava com colar, pulseira, anel, brinco. Então agora, quando eu vou atender uma criança TEA, eu diminuo a intensidade de informação. Porque para ele aquilo era confuso. Então, olha bem, ele não consegue interpretar o mundo. Ele não consegue reconhecer o mundo. Ele não consegue sentir o mundo. Por isso, essa criança nossa precisa de cada um de nós. Precisa de cada um de nós, o nosso compromisso com a ciência. Isso daqui é ciência. Esses exemplos que eu estou dando, tudo é da ciência. Se nós não mostrarmos para esta criança, ela vai se perder neste universo. Ela é uma criança que se perde no universo. Então, olha bem, voltando aqui para o cérebro da criança, ela precisa que alguém que discrimine para ela. Pensa, peraí, gente, cores, tem quantas cores? Tem azul claro, azul escuro, tem verde claro, verde escuro, verde petróleo, verde, tem verde de todos os jeitos. E a nossa criança tem problemas na interpretação. Ela não consegue interagir. Então, imagem, som, toque, cheiro, gosto. Quantos detalhes que você tem que apresentar. Então, imagem, som, toque, gosto, cheiro, são 5 sentidos familiares. São 5 sentidos familiares, mas para nós que somos pessoas típicas, mas para uma criança, ela precisa ser conduzida com um profissional que conheça sobre o processamento sensorial e saber como integrar esta criança que tem no cérebro dela todas as informações que estão juntas e misturadas. Entenderam? Ela como se fosse assim, o cérebro como se fosse uma esponja, onde ela capta informação de cheiro, informação de barulho, informação de movimento, informação de cores, de luminosidade. E ela não sabe interpretar. Ela capta, chega tudo junto. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou interpretar, mostrar para ela, fazer ela sentir todos os brinquedos que tenham diferentes sensações. E agora, como melhorar suas alterações? Nós temos 5 dicas aqui, só nesta tela. 5 informações. Brincadeiras ilimitadas. Mas por que brincadeiras ilimitadas, professora? Nós não vamos piorar a criança? Não. Quando nós falamos de atividades físicas ao ar livre, para que a criança possa sentir sensações diferentes. Quando ela corre é uma sensação, ela sente o corpo ofegante, ela está sentindo a sua respiração, ela está sentindo que seu cabelinho se movimenta, ela está sentindo que o pezinho dela que está no chão, ela está sentindo terra, areia, grama. Gente, o cérebro desta criança precisa de informações. Precisa de informações. Por isso, eu tenho que apresentar. Então, brincadeiras ilimitadas para que ela possa sentir este mundo. Ok? Segunda dica. Descobrir qual tipo de contato físico essa criança tolera. Nós sabemos que tem algumas crianças que não toleram o contato físico. Você não sabe até como reconfortar quando uma criança está, por exemplo, alterada. Então, por isso, deixa eu pegar aqui, peraí. Eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou mostrar pela segunda vez. Eu preciso saber qual é o toque que a minha criança tem.
Eu preciso saber qual é o toque que ela percebe. Então, quando nós temos uma almofadinha aqui, como eu tenho a minha aqui, e eu faço essa criança abraçar, eu pego a almofada, a criança, e eu aperto, percebo o que essa criança, qual a sensibilidade que ela tem ao toque, ao toque. Então, quantas vezes você, pessoa típica, que chega perto de alguém e diz, me dá um abraço, você precisa essa pressão, porque quando nós fazemos essa pressão, essa criança diminui a intensidade, aquele aumento de sensibilidade dela. Então, e daí nós começamos a conhecer como é que é a sensibilidade dela. Uma simples almofada. Eu tenho almofada de dinossauros, tenho almofada de urso, eu tenho almofada de todos os jeitos. Por quê? Porque é com esta criança, nós temos que saber qual é o interesse dessa criança. Temos que saber como é que essa criança funciona. Então, são detalhes que nós precisamos entender deste universo sensorial, que para mim é simples, mas para uma criança TEA é desafiador. Então, assim, mascar chicletes. Ah, professora, vamos deixar mascar chicletes? Quando você põe os chicletes, ninguém chicletes na boca, aí pode pôr os chicletes na boca. Quando você masca chicletes, você ajuda a concentração. E você está exercitando 6 sistemas sensoriais. Sabiam disso? O tátil, o proprioceptivo, que daí você acomoda seu corpo, a percepção da localização de onde você está no espaço, o sistema gustativo, olfativo, auditivo, as coisas internas, você masca, até fazendo barulho. Por quê? Porque o nosso corpo interno também produz barulho. E a nossa criança, muitas vezes, quando ela coloca, que ela não sabe o que fazer, ela coloca aqui para filtrar os barulhos. Quando você está dando aquele abraço, você está fazendo ela filtrar as sensações do seu corpo e conhecendo esta criança. Que mais? Incentivar saltos em cama elástica. Professora, mas isso é importante? Sim, porque nós queremos que essa criança conheça o seu corpo. E muitas das nossas crianças têm hipersensibilidade, mas muitas têm pouca sensibilidade. Então, eles são os buscadores, vão para a cama elástica, eles pulam de todo jeito, né? Eles pulam para lá, mas não cansa essa criança? Não. Quando nós incentivamos a cama elástica, nós estamos incentivando ele conhecer as diversas sensações, simultaneamente, auxiliando com isso no aprendizado. Olha bem, chicletes, cama elástica, mover de forma mais rápida. Quando você sai de uma sala, vai para outra, sai da sala de educação física e vai para a sala de arte, sai da sua sala, vai para o refeitório, mova mais rapidinho para que a criança experimente todas as sensações. Mova rapidinho, mova devagar, faça os movimentos agachadinha. Gente, nós temos que apresentar este universo para ela. E aqui são algumas dicas para ela conhecer. Que mais? Mais algumas orientações. Construir rotinas e ensinar a criança a expressar as suas emoções. 2 minutinhos. Olha bem, quando nós damos uma rotina, às vezes eu vejo profissionais falarem assim, mas professora, a rotina não atrapalha a criança? Ela é necessária. Porque a rotina organiza a criança. Nós estamos vendo hoje muitos adolescentes que eles são TEAs de nível de apoio 1 e que é muito inteligente aquela criança. Então, ninguém se preocupou em apresentar o mundo para ele.
Então, ele entra na adolescência, as demandas aumentam, as suas sensações, porque o seu corpo muda, o metabolismo acelera, e essa criança não sabe se regular. Um adolescente que não sabe se regular. Estou vendo muitos adolescentes assim. Mas o que aconteceu? Aonde está o grande desafio? Não se trabalhou com essa criança. Então, nós, na educação infantil, no ensino fundamental, devemos apresentar as diferentes manifestações deste universo. Olha bem, a chuva sempre é de um jeito só. A chuva é intensa, ela cai de pinguinho em pouquinho. Apresente. E quando nós falamos de rotina, nós estamos dando o quê para essa criança? Nós estamos dando uma sensação de segurança. Então, com isso, nós estamos ensinando essa criança a reconhecer as diferentes sensações do seu corpo. Por exemplo, quando eu mostro o que ela precisa fazer e o que ela já fez, que alegria que ela fica. Ela olha, ela fica feliz. Então, olha bem, quando eu construo rotinas, vou ler o que está escrito ali. Eu ensino a criança a expressar suas emoções e contribuo para que ela se desenvolva a sua capacidade de gerenciar seus próprios sentimentos e comportamentos. Porque ali, na rotina, tem várias atividades que serão feitas e em cada atividade eu tenho que fazer um ajuste. Em cada atividade eu tenho que fazer um ajuste sensorial. Ela está na sala dela, a professora está dando uma atividade de brinquedo, e de repente ela vai com outro profissional, vai para a sala de arte, lá ela tem massinha, lá ela tem espelho, lá ela tem papel, lá ela tem glitter, diferentes sensações. Então, quando nós temos essa rotina feita numa escola, em casa, nós estamos dando o quê para esta criança? Informações desse mundo. Então, a construção de rotinas é uma das estratégias que contribui nesse processo sensorial. Uma vez que, por exemplo, ajuda a criança a compreender a hora, por exemplo, a relação entre o ato de dormir e a necessidade de descanso, porque está estipulado. Então, a criança que não tem rotina, ela não sabe a hora que ela levanta, a hora que ela deita, ela não sabe o que deve fazer ou não fazer. Nessa pandemia, muitos pais me procuraram porque deixou na casa a livre demanda. Estava todo mundo em casa, então todo mundo não tinha horário para levantar, não tinha horário para deitar, a alimentação não tinha horário, a criança brincava quando ela tinha interesse. E muitas dessas crianças, mesmo na pandemia, o que eu faço, professora? Eu falei, volta à rotina. Apresente novamente, devagar, a rotina, porque essas crianças se alteraram de uma forma muito grande. E às vezes até hoje nós estamos tendo problemas ainda, porque nós não sabemos o que fazer com essas crianças alteradas. Mais sugestões, jogos, brincadeiras envolvendo música, gestos, movimentos corporais, estimulam o quê? As funções executivas, tão necessárias para a autorregulação. O que é função executiva? Uma função executiva é o processo do ato de aprender. Todo o processo de aprendizagem depende daquilo que eu apresento para a criança, tudo que eu apresento, as cores, as formas, os tamanhos, as espessuras, as sensações, estou apresentando. Estou colocando no lobo frontal. E o lobo frontal tem o quê? Tem o quê? A memória de trabalho. Ali eu encho essa caixa de memória de trabalho. Só que eu encho essa caixa de memória de trabalho para quê? Qual é o segundo passo das funções executivas? A flexibilidade. Eu encho essa caixa de memória para quê? A hora que ele for para a casa da avó, ele tenha comportamentos que não sejam alterados. Para que ele vá no supermercado, ele não entre em crise.
Isso é flexibilidade cognitiva. Então, aquilo que eu enchi, a caixa de memória de trabalho, ele vai se flexibilizar, ele vai saber o que fazer. E daí, o terceiro passo das funções executivas, o controle inibitório necessário para a autorregulação. Tão necessário. Eu sei o que fazer. Se essa blusa está me incomodando, eu vou tirar. Se esse colar está me atrapalhando, eu tiro. Então, nós sabemos o que fazer. Nós não entramos em crise. E, às vezes, até nós entramos em crise quando nós não sabemos o que fazer. Então, nós precisamos de estar dando brincadeiras, jogos tão necessários para o processo de aprendizagem e da autorregulação, que são as funções executivas. Entenderam? Mas vocês vão aprender muito mais, tá? Então, porque crianças têm de se mover em um determinado ritmo para sincronizar palavras e ações com o andamento da música. Por exemplo, você está cantando com a criança, você está em movimento. Borboletinha, ó, como é que eu canto bem? Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. É movimento, é o meu corpo se expressando. Isso é maravilhoso. A dança e a música faz uma organização no espaço, faz uma organização na minha noção de propriocepção, no meu corpo, consciência do meu corpo, na limitação do meu corpo. Então, quantos detalhes somente sobre a integração sensorial. Então, todas as tarefas, todas as brincadeiras colaboram com o controle inibitório e a memória de trabalho. Quer dizer, tudo que eu faço é para que a criança saiba como agir, memória de trabalho. Para que a criança saiba conduzir aquilo que ela aprendeu em diferentes situações. Se ela sente e discrimina esse mundo, ela está aprendendo a se autorregular. É importante que essas canções, jogos, sejam cada vez mais complexos. Então, nós não podemos passar a vida cantando as mesmas músicas. Nós temos que trabalhar a música, trabalhar a dança, cada vez envolvendo ritmos diferentes, tá? Cada vez de ritmos diferentes, porque é um corpo que se projeta no espaço. Assim, o que está escrito ali? Assim, a representação sempre será um desafio para a criança TEA na sua autorregulação. Você está ensinando, através dessas atividades, apresentando o mundo para ela, a essa criança se autorregular. Quantos detalhes, né? Mais algumas dicas. Músicas instrumentais. Por que as músicas instrumentais? Porque as músicas instrumentais são ótimas para lidar com a ansiedade. Nossa criança, TEA, não sabe lidar com a ansiedade. Como disse aquele criança, disse, professor, eu estou confuso. Olha bem, uma criança dizer confuso, mas ele não sabia explicar. Em algum momento ele ouviu essa palavra confuso. Porque quando nós não damos pistas para ele discriminar esse mundo, para ele sentir, para ele perceber, experimentando, essa criança vai ser uma criança sempre alterada na sua integração sensorial. Sons da natureza. Barulho da chuva, barulho do mar, de floresta, de pássaros. Saia com a criança da sala de aula. Saia com a criança da sua clínica. Saia para que esta criança possa entender essa integração sensorial. Olha bem, barulho da chuva, pássaros, são utilizadas práticas de meditação e para crianças dormirem é chamada de ruído branco. Esses sons é chamado de ruído branco. Por quê? Porque esses sons acalmam, melhoram a nossa noção de propriocepção, de interação e as coisas internas do nosso organismo. Ok? Mais algumas atividades. Vamos lá? Cheira a flor, assopa a vela. Quem já viu essa atividade? Essa atividade tem o propósito
de ensinar as estratégias da regulação emocional. Quando eu cheiro a flor, olha bem, profundamente, cheiro a flor, eu estou passando informações, diminuindo a intensidade da minha ansiedade. Por isso que quando a gente está muito ansiosa, a gente fala para a amiga assim, respira fundo porque isso vai passar. A nossa criança muitas vezes se desregula. Então, façam sempre essa atividade para que ela reconheça a sua capacidade de respirar. Porque não adianta falar, vamos respirar? Não, tem uma atividade. Cheira a flor, assopra a vela. Em primeiro lugar, oriente a criança a desenhar a flor. Você pode, se a criança não sabe desenhar, você pode dar uma flor para ela. Em um dos versos da folha. Do outro, uma vela. Depois, ensine ela a cheirar a flor. E depois, a soprar a vela. Pode realmente fazer com a flor natural e a vela, cheira a flor, assopra a vela. Para que ele possa repetir isso 3 a 5 vezes. Para quê? Porque ela está oxigenando o seu cérebro. Então, agora, se você está muito nervoso, por favor, cheira a flor e assopre a vela. Tudo isso são atividades de integração sensorial. Tudo isso é dizer para vocês que nós estamos aqui, prontas para aumentar o leque de informações para vocês. Para que vocês possam... Nós não vamos curar crianças autistas. Para começar, eles não são doentes. Eles têm uma alteração no seu desenvolvimento. Então, nós vamos melhorar essa criança. Quanto que esta criança vai ganhar com professores capacitados? Então, fica aqui o meu convite. E muito mais. E muito mais. Olha bem, mais atividades de brincadeiras contribuem para o desenvolvimento do controle inibitório. Porque, olha bem, atividades do controle inibitório. Vou dançar e paro, estátua. Olha bem, como eu tenho que controlar o meu corpo. Teve uma criança que eu estava brincando de estátua, ela disse assim para mim, pode respirar, professora? Eu falei, pode respirar. Porque eu tinha um dia antes, eu tinha feito a atividade de cheira a flor e assopra a vela. Então, com isso, ela falou, pode respirar, professora. E com isso nós estamos aqui, quando nós damos esconde-esconde, passa-anel, dança das cadeiras, vivo ou morto, bruxa da cola, estátua, jogos com bola, cordas, bambolê, em muitas outras brincadeiras que se divertem, mas ensinam ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando o quê? O controle inibitório. Gente, uma das coisas... Porque, assim, nós não ensinamos o controle inibitório mandando ele sentar. Nós não ensinamos o controle inibitório fica quieto. Nós não ensinamos o controle inibitório para de fazer isso. Todas as vezes que você usar essas frases, você está alterando esta criança. Por isso eu sempre digo, jogamos as velhas formas e vamos adequar, adaptar novas formas, porque é necessário. E essas novas formas precisam de conhecimento, e muito conhecimento. Então, vamos ver mais uma atividade, entendendo as emoções. Essa estratégia de regulação emocional também, assim como cheira a flor e assopra a vela, explora justamente a compreensão dos sentimentos. O objetivo é ensinar nomes das emoções e as sensações atreladas a ela. Então, olha bem como é que é. Para esse exercício, você vai precisar de uma folha de sulfite e uma canetinha ou lápis de cor. Desenhe o contorno do corpo humano. Pode desenhar a criança, pode trazer esse corpo humano já pronto, pode fazer isso. Desenhe ou traga pronto. Se preferir, baixe uma imagem já pronta. No terceiro. 4. Depois, explique uma
por vez nossas emoções: alegria, tristeza, nojo, raiva, ansiedade. Em seguida, a criança deverá pintar no corpo o local que se associa a cada uma delas. Alegria. Qual será a parte do corpo que a criança vai pintar? De azul. De vermelho é amor. Amarelo, alegria. Azul, tristeza. Roxo, medo. Verde, preguiça. Laranja, estresse. Rosa, fome. Marrom, sono. Um dia eu fiz isso na minha casa. Nós estávamos na época do Natal e nós todos estávamos aqui e o meu neto Té estava com a gente. E ele disse assim: eu vou colar da senhora, vovó. Eu falei: não, é o seu corpo. Você vai dizer. Vamos lá, que parte do corpo que você sente alegria? Daí ele disse: os meus olhos. Então, pinta do quê? Alegria, qualquer amor. Ele pintou de vermelho e de amarelo. E todo mundo pintou. Daí ele queria ver de todo mundo. Ele queria ver se as pessoas sentiam alegria, tristeza nas mesmas áreas que ele estava pintando. Com isso, nós estamos... É uma estratégia que a gente já dá para crianças do Infantil 2, que a gente já dá para o ensino fundamental, mas também com adultos. Muitas vezes, a criança, o adulto, o adolescente não sabe compreender os seus sentimentos. Vocês viram? Isso é autorregulação. Isso é autorregulação. Então, quantos detalhes. Concluindo este momento tão importante, de muito conhecimento. Ao organizar as sensações, ao você dar as atividades de sensações, ela aprende a se autorregular. E com isso ela ganha controle sobre as suas emoções, sobre os seus atos motores. Ela aprende a ficar mais organizada, mais atenta, por um período maior de tempo e ignora outras informações. Movimentos que antes eram desajeitados, situações que eram desafiantes, vão ficando mais fáceis, como subir uma escada ou uma gangorra, tendo maior conhecimento e satisfação quando vivenciadas. Por quê? Você trabalhou a autorregulação dessa criança e ensinou ela nesse mundo sensorial. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!